Boa tarde, bom dia, boa noite, galera. Na hora que vocês estejam assistindo aqui, sejam bem-vindos a mais um Know-How Podcast. Aquele espaço onde a gente conversa, conhece os bastidores dos empreendedores, conhece um pouco mais sobre a intimidade daquelas pessoas que às vezes podem inspirar outros que ainda não sabem o que fazer da vida. E hoje estamos aqui com mais uma inspiração também. Novo empreendedor aqui da cidade, novo entre aspas, né? Já tem muitos anos de trajetória. Seja muito bem-vindo, João Gabriel Souza, da Sart. Da Salt, né? Eu brinco aí. Ô, Nico, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui, bater um papo com você, trocar uma ideia. E tomara, né? Tomara que inspire algumas pessoas, né? Que essa trajetória é, às vezes, muito única, né? Cada um tem uma história exatamente, totalmente diferente. Tenho certeza que quem já empreende vai se identificar com algumas. Não é tudo cor-de-rosa, não, né? Não. Você Pelo contrário. Já se prepara aí que não é tudo bonitinho aqui, não, hein? Bom, João, conta um pouquinho sobre você, para as pessoas te conhecerem. Quem que é João? De onde vem? Vamos lá. Meu nome é João Gabriel, tenho 33 anos. Empreendo desde os 18, né? Sou nascido aqui em Batatais, formado em administração e contabilidade. Igual eu também. Você tem as duas? Nasci aqui, morei em Altinópolis por muito tempo, depois voltei aos 15 anos, de lá pra cá tô Você é um batataense. Batataense mesmo. Totalo. E aos 18 comecei com a J. Gabriel, né? E a gente vai desenrolar essa conversa. Ela tá sempre em relação com a Salt. Vamos deixar o spoiler mais para metade, né? Mas conta um pouco pra gente. Você já tinha esse instinto de empreendedor da escola? Você já era aquele menino, aquele moleque que vendia balinha na escola ou não? Sim. Pior que é verdade, era desse jeito. Lógico, na época você não tá pensando nisso, né? Você não tá pensando a gente tá pensando no lanche ali da escola, enfim, graças a Deus, muito longe de passar necessidade, muito pelo contrário, era mais por querer fazer alguma coisa, né? E a gente, quando era moleque lá em Altinópolis, a gente sempre jogava futebol na rua, né? E aí a gente começou, o primeiro negócio foi sacolé, né? Fazer sacolé e vender pros moleques que jogavam bola com nós. E isso aí aconteceu de fato. Peraí, é o geladinho, né? O geladinho. Ah, tá. Geladinho. Cada lugar tem um nome diferente aqui no Brasil. E na Argentina é diferente também. Mas é ele mesmo. A gente fazia nós mesmos de suco, de leite, coco queimado e vendia pra galera na rua. Porque na onde eu morei em Altinópolis, na rua a nossa rua sempre foi o ponto de encontro, né? Tinha campinho pintado na rua. Isso. A gente se encontrava, jogava futebol ali. E ali que começou, né? Começou a primeira jornada empreendedora foi ali. E de lá pra cá, né? Sempre arriscando, em alguns momentos um pouco mais, outros um pouco menos, né? Não foi só empreender minha vida inteira. Chegou a ser CLT já também? Já, com certeza. Já sim. Já trabalhei no mercado do meu primo, trabalhei numa outra empresa, trabalhei com meu irmão e nessas aventuras sempre como CLT, né? Foi o meu primeiro empreendendo, foi na J. Gabriel. De vez aí. Você jogou no mundo do empreendedorismo de vez. Exatamente, foi na J. Gabriel. E apesar de ter começado, né, você puxou o assunto, né, de vender as coisas e tal, e de fato aconteceu. Mas logo acabou também, né? Ele vendeu durante um período, logo ele estava fazendo outra coisa, enfim. Tá, mas isso desperta, né, um sentimento, até sendo criança, eu também tinha um mini business, mas já muda um pouquinho a chave de você ter teu próprio dinheiro para sustentar as bobeirinhas de criança, né? Com certeza. Eu vendia CD naquela época, eu baixava música, enchia de vírus o meu PC e vendia pra galera, né? Eles mandavam a listinha das músicas que queria, demorava uma semana aí baixar a playlist que eles queriam. Mas naquela época, 10 pesos argentinos era pouca coisa. Mas dava para sustentar as balinhas, as brincadeirinhas dessa época. Foi legal você comentar. Uma coisa que eu não lembrava.
Eu lembrei você falando. Teve uma época também que eu nunca fui muito da informática, mas teve uma época que eu mexia com o celular. E aí eu arrumava o celular da galera. Isso aí faz Olha, tempo também. Isso aí olha, foi antes da J. Gabriel. Eu tinha uns 15. Acabei de lembrar disso agora. Então olha. já teve mais uma aqui. Acabei de lembrar. Aí você fazia um biquinho, pagava as contas. Já era. Cara, quando você já entende como funciona o sistema, por mais que seja criança, eu acho também super importante isso inculcar para as escolas e as crianças pequenas, até em casa, né? Essa de educação financeira básica para eles saberem entender o que fazer com o dinheiro que entra, né? Naquela época, para mim, era bom demais, só que também não tinha mais administração. O que entrava, saía. Exatamente. Não era que falava, não, vou comprar mais CD pra gravar. Não, foda-se, gastava no que tava querendo naquele momento. Eu ia até falar isso, mas você já falou, né? Porque assim, ao mesmo tempo que tinha essa questão de empreender, de querer ganhar o próprio dinheiro, ele não estava sendo guardado, não. Ele estava... Você não estava aprendendo tanto a lidar com dinheiro, né? Porque esse mesmo jeito que entrava, gastava, né? Gastava com brinquedo, enfim. Mas essa parte de educação financeira é uma coisa bem... que deve necessária, ser visto, né? com certeza. Deve ser visto com muito mais carinho. Ô, João, e voltando assim já aos inícios, você falou que também começou há quantos anos já a Salt? A Salt fez 5 em dezembro agora, completa 6 no final do ano. E como foi assim, aquelas primeiras reuniões de montar uma sociedade? Quem que surgiu a ideia? Eu me lembro que teve várias mudanças de sócio aí, algumas coisas, né? Isso. Na verdade, Nico, a J. Gabriel e a Salt, elas têm as histórias sempre entrelaçadas, digamos assim, né? Elas estão sempre junto. Então, para eu começar a contar da Salt, eu vou ter que puxar um pouquinho da J. Gabriel, né? E pode ser? Sim, por favor. Eu comecei a minha ligação, eu sempre gostei de roupa, né? Sempre me identifiquei, sempre gostei de marcas, enfim, gostei de me vestir bem, gostei de até... Ô Pedro, mostra aí, dá um close aqui na camisa dele aí. Estamos falando da J. Gabriel, aí tem um galinho aí. Isso. Pra galera já tá ligado. E vi especialmente com ela, né? Ele fez questão de vender o peixe ao vivo. E vamos da J. Gabriel, então, pra gente começar. Sempre teve essa ligação forte com roupa, né? Aí teve uma vez, assim, bem por acaso mesmo, sabe? Que eu tinha aniversário de um amigo pra ir. E minha mãe sempre costurou a camisa. Minha mãe sempre fez camisa, sempre fez muito bem, né? Aí, inclusive já tinha feito pro meu tio, pro meu irmão, com as iniciais, questão de bordar as iniciais. Confecção. Isso. Só que em casa, nunca foi industrial, sempre foi em casa, né? E aí teve esse aniversário, eu tinha, acho que eu tinha 18. Perguntei pra ela, falei, mãe, se eu desenhar uma camisa na minha cabeça, os detalhes que eu quero, você faz pra mim? Ela falou, claro, eu faço, pode deixar. Compro o tecido, me fala o jeito que você quer e eu faço. Aí, beleza. Aí eu falei, não, eu vou montar então. Aí eu fui aqui, no varejo mesmo, aqui em Batatais mesmo. Escolhi o tecido, escolhi uma azul marinho. Na camisa eu sempre gostei muito de azul, né? Tô até com uma azul hoje, mas nessa ocasião era um azul marinho. E na época tinha... Hoje já não é mais bonito, né? Assim, eu não acho, mas na época estava a moda de 2 botões, né? Não é aquela camisa tradicional de 2 botões, detalhe na parte interna, enfim. E eu fiz desse jeito, né? Eu fiz desse jeito a camisa. Ela azul marinho, ao invés aqui, todos os botões duplos, né? Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, né? Na época era bonito, isso aí nós estamos falando de 15 anos atrás, né? Então na época tava na moda e tal. E o xadrez na parte interna, né? Expliquei para ela do jeito que era, obviamente minha mãe, né? Muito caprichosa, enfim, deu super certo. Coloquei a camisa e fui pro aniversário, esse aniversário desse amigo meu. E aí, homem não tem muito costume de elogiar homem, né?
né? Não é uma coisa comum, ainda mais moleque, né? Sim. Pô, tudo moleque. E aconteceu nesse dia, né? Que 3 amigos falaram da camisa. Caramba, camisa bonita e tal. 3 amigos diferentes não tava nem na mesma turma. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, uai, né? Eu acho que... A gente funciona, né? O nosso motor de impulso, às vezes, são elogios e palavras bonitas. Exatamente. E foi, né? Até porque também não... Sei lá, talvez tenha sido combustível, porque eu acho que por conta própria, naquele momento, não ia vir essa inspiração de querer, né? Talvez isso realmente... Mas você não fez nem com esse intuito Não, de agradar ninguém. Era não. o que Queria você... fazer uma camisa para ir no aniversário, né? Sempre gostei e tal, queria ir. E aí aconteceu isso e eu comecei a cogitar a possibilidade de começar a fabricar camisa para vender, né? E aí foi, né? Comecei a ir atrás de tecido, começando pelo varejo, né? Eu olhei um pouco aqui, olhei um pouco em Ribeirão. Inclusive teve um sábado que foi eu e meu irmão que a gente andou o centro inteiro de Ribeirão atrás de tecido para comprar, para fazer camisa, porque ele embarcou comigo na ideia, enfim. E foi. Comecei a comprar uns, só que assim, a questão do tecido, como qualquer outro mercado, né? Você paga mais caro, né, no varejo, você comprando no atacado, você consegue fazer volume, o preço é mais em conta, você consegue repassar, enfim, tem toda essa questão. E aí eu comecei, né, comprando no varejo, pagando um pouquinho mais caro, mas em menor quantidade, para não fazer tanto, enfim, afinal nem tinha investimento. Aí tava tirando tudo do bolso. Tudo, 100%, sempre foi. E aí foi. Aí começa a vender uma aqui, vender para os amigos, né? Camisa, minha mãe, como eu disse, né? Minha mãe fazia muito bem, muito boa, modelagem, explicava. Lógico que a gente tinha feito os testes, expliquei mais ou menos do jeito que eu queria, as marcas que eram inspiração na época, né? Pô, eu acho que a modelagem dessa aqui é melhor do que essa, mas tenta pegar um pouco dessa, né? O corte slim de uma, a manga de outra, para chegar no molde J. Gabriel. E aí começou, né? Começou, né? Vendia em casa mesmo, chamava os amigos, tirava umas fotos e vendia. Né? Nessa época eu já fazia foto, né? E mostrando para os amigos e tal, e vendendo. E foi indo, sabe? Devagarzinho. Eu trabalhava em outra empresa na época, não era fonte de renda, mas foi um negócio que, apesar de não ter retorno, né? Porque afinal era para você comprar e vendia para pagar a conta, né? E eu comecei a tomar gosto, né? Mais ainda, né? Porque, como eu falei, eu sempre gostei muito de roupa. E aí comecei, né? Eu já comecei a tentar ir por um outro caminho, começar a comprar uma maior quantidade de tecido, né? Já com direto de fábrica, não numa quantidade gigantesca, mas numa quantidade maior que eu possa fazer uma grade, né? Um PMG, GG, porque às vezes acontecia muito isso, né? Quando comprava menos, por exemplo, eu fazia de um determinado modelo MG. Ao cliente da P, pô, eu gostei dessa, e não conseguia. E aí foi. Comecei a comprar de atacado, né? Recebi o representante em casa, né? Expliquei um pouco do que era a ideia, o projeto. E aí começou, né? Começou, minha mãe sempre comigo, né? Graças a Deus. Sempre... Peraí, aí você pula uma parte importante também. Na parte da criação da marca, né? Da Do logo. branding, né? Verdade, Porque muito bem é um galo, né? lembrado. Muito bem lembrado, é verdade. Muita gente me pergunta por quê. Começou com logo ou já tinha algumas edições sem? Quando eu tava Quando eu comecei no atacado já tinha logo. Quando eu comecei a comprar de tecido de fábrica já tinha logo. Nessa história que eu vou começar agora, nesse meio tempo foi criada a logo. Né, que... Eu fui começando a virar negócio sério já. Isso, né, de negócio realmente. Foi o Thiago que fez para mim. Na época ele já fazia algum trabalho de marketing para a empresa onde eu trabalhava. Ô, Pimenta? Não. Não. Tarado. Taralo. Eu expliquei para ele mais ou menos o que era o projeto e aí ele falou, não, deixa comigo, tal.
E aí ele teve lá, me mandou algumas, não tinha gostado. Falei, Thiago, não é isso ainda. Falei, tá, eu vou fazer mais uma vez aqui e te mando. E aí, nessa segunda remessa, entre as opções estava o Galinho lá. O Galinho da J. Gabriel, né? E aí bati o olho e falei, não, é esse aqui. É esse aqui, gostei. Porque o galo não é um... A parte de baixo do galo é um fechamento aqui do coração, né? Então, é um galo especial, né? Não é um galo qualquer. Caipira. Isso, não é, não é. E aí eu falei, cara, é esse aqui. Gostei, vai ser ele mesmo. E aí, tanto que a mãe dele fazia o bordado, né? Então, ele desenvolveu a arte e eu comecei a bordar com a mãe dele, né? Mas tem alguma relação com você, com a roça, esse animal te representa de algum jeito ou foi o que te impactou naquela época? Foi o que me impactou. Foi o que me impactou na época, porque não existe relação, não. Né? Até brinco que, assim, eu acho que por acaso não é. Mas, tem uma história por trás, não. Foi desse jeito. Tem Simples muitas desse... vezes que é a emoção, o sentimento do momento, né? Exatamente. Foi desse jeito, né? Bati o olho, gostei. Tanto que um tempo atrás, né? Jogar um pouco para frente, tava até cogitando um rebranding e nesse nessa conversa, nesse orçamento, ele até sairia de cena, mas depois vamos voltar. Ele ainda tá vivo. Spoiler, mais spoiler aí. E aí acabou sendo ele o escolhido para logo. E aí a gente começou, né, começar a produzir as camisas numa quantidade não grande, mas um pouquinho maior do que vinha sendo, já com uma grade, enfim. Já comprando o tecido um pouco mais barato, né? Obviamente, para poder repassar. E dali começou. A forma de venda continua igual para a família, para os amigos, escola. Na época, eu até cheguei a começar a colocar algumas peças no Mercado Livre para vender. E até teve saída, só que precisou de uma atenção um pouco maior que eu acabei tirando. Mas continuei vendendo. E aí, nesse meio tempo, as camisas começaram a aparecer nas festas, nos lugares, e na época eu tinha 2 amigos que tinham loja, né? O Ricardo e o Gaspar também. Na época ele tem até hoje a grife certa. E aí despertou o interesse deles, né? Daí deles começarem a comprar as camisas em forma de atacado e trabalhar como qualquer outra marca, né? E aí a gente começou a fazer esse trabalho, né? Eu comecei primeiro com o Gaspar, depois foi com o Ricardo. Aí aumenta a responsabilidade Com também, né? certeza, com certeza. Porque aí é bem isso, né? E eu não tinha tanta noção, por exemplo, eu sabia dessa questão da grade, do PMG, mas na hora que você chega numa loja, isso é maior ainda, porque talvez o cara vai querer 2, 3M da preta, que é uma camisa que sai com mais facilidade, vai querer uma quantidade maior. E lógico, você ter padrão, né? Você manter padrão, porque Qualidade. qualidade, padrão, pô, modelagem slim, não tem, né? Tem que a M veste M, a M não veste G. E, obviamente, isso vai aumentando a responsabilidade. Conversei com a minha mãe, né, a respeito disso, que seria realmente o próximo passo, né? A coisa começando a acontecer seria o próximo passo, porque eu estava partindo para isso, né? A ideia de vender em casa seria num período temporário para começar a acontecer, mas a ideia era partir para o atacado. Vender no varejo de forma online. Né? Na época, vender no varejo, mas de forma online. Aí minha mãe, obviamente, topou, falou, não, vamos fazer. Só que aí começou a aumentar um pouco, assim, bem mais do que era antes. Cara, eu não conheço tua mãe, mas já tô gostando dela. Não, isso aí. Então, se você Sim a conhecer, tudo. você vai amar. Então, sensacional, pessoa maravilhosa e tudo isso aqui é graças a ela e é por ela. Então, Né? olha. Desde o O começo. que a mãe não faz também? Não, demais, tá louco. Demais mesmo. Só que aí, nessa de partir pro atacado,
o tempo diminui, né? O tempo de produção diminui. E na época, por mais que minha mãe fosse fazer muito bem feito, não há tempo disponível, né? Na época eu lembro certinho, cara. Chato pra caramba no pé dela. Ela chegava ainda a fazer duas camisas por dia, sozinha. Sozinha. Você pegava o tecido, colar em entretela, costurar. Eu pegava o bordado, né? Porque a gente corta a parte do bordado, leva para bordado e depois você começa a fabricar a camisa, né? Eu ficava no pé dela que se dava para conseguir fazer mais, e ela dando o máximo ali. Tadinha. E tem uma hora que, obviamente, não dá, né? Só que aí, graças a Deus, ela entendeu, tanto que continuou junto comigo, mas a gente procurou uma fábrica, né? Para começar a fazer numa quantidade maior para a gente começar esse trabalho com loja, né? Começar a vender para loja. E aí fomos, né? Encontramos uma fábrica aqui em Ribeirão. Entendemos as quantidades, seria obviamente um risco, né? Porque você está produzindo 20 camisas, de 20 você vai pular para 300. Né? Porque mesmo para a fábrica, né? Eles têm a quantidade... não compensa pegar. Não compensa para eles, tem todo o processo de produção, enfim. E aí seria um risco, mas a gente entendeu que queria dar esse passo, né? E foi, né? Começamos a produzir, aí, né? Porque minha mãe fabricava a camisa e aí ela me entregava no final de semana, ou às vezes depois do horário, eu ia passar ela, dobrar ela com a alma, pôr todos os detalhes e embalar, para aí sim ela ficar pronta. Você fabricando, né, direto com a fábrica, terceirizando, você entrega o tecido e pega a camisa pronta, né? Então acaba te sobrando um tempo ali, né? E foi desse jeito. E aí a gente começou a acreditar mais, digamos assim, né? Comecei a vender aqui pro Ricardo, comecei a viajar. Esse foi a primeira loja que teve a J. Gabriel aí na vitrine? Foi a primeira loja. E o que você fez assim de, por exemplo, ó, te entrego as camisas, vou te entregar um banner, vou te entregar... O que você fez aí pra agradar o cliente? Eu não vou lembrar exatamente, mas o Ricardo a gente tinha estudado junto, a gente começou a viajar junto, né, pra faculdade. O Ricardo, na época ele estava fazendo administração ainda. E administração, eu acho que ele estava um ano na frente, porque eu também estava. Mas eu acho que ele estava um ano na frente, porque ele foi fazer direito só depois. E aí a gente começou já a ter uma relação de amizade, né? A gente não se conhecia, foi conhecer na faculdade. E começou a ter essa relação de amizade. E sabe quando o santo bate? É tipo, pô, gostei de você, você gostou de mim. Aí a gente começou a sair junto, né? Os dois solteiros na época, gosto de futebol e não sei o quê, a gente tava sempre junto. E aí começou essa parte da amizade. Na questão da marca, da venda, dos negócios, foi porque, na verdade, eu imagino, né? Que ele começou a perceber que o pessoal tava usando e às vezes até como uma forma de dar um apoio. O amigo dele tá começando, falou, não, vamos postar lá, vamos levar para lá e vamos fazer acontecer. Porque foi num dia específico que ele falou até desse jeito, né? Falou, ó, leva lá, vou apostar e a gente vai fazer a coisa acontecer. E foi. Na época não tinha nem muita experiência com relação a as bonificações, né? Mas a gente fez banda, embalagem, na época eu já tinha embalagem, que eu vendia, né? Levou todo esse material de marketing, digamos assim. Os ensaios, né? Sempre fiz ensaio profissional, contratava modelo, fotógrafo, enfim, toda essa parte. Desde lá de trás, entregava todo esse material. Porque apesar do digital não estar tão forte ainda na época, tinha, toda a marca tinha, né? O catálogo mesmo que impresso, tinha tudo isso. E aí começou, né? Começou essa nova era vendendo o J. Gabriel no atacado. E aí a gente foi indo, foi caminhando. Ele viu que estava dando certo, né? Porque ele me passava feedback, afinal a gente era amigo, né? Dependendo do negócio, a gente era amigo.
Conseguia entregar todos os pedidos que ele fazia, eu conseguia entregar nos prazos certos, enfim. Precisava de reposição, se eu tinha estoque, eu já avisava ele. Eu falei, ó, porque teve até na época que a gente lançou os bonés, né, que modéstia à parte ficou um boné bem legal e lá na época, na sua praia, fez muito sucesso, né? A galera começou a comprar e foi um dos produtos que ele pediu várias reposições. Ele falou, preciso de mais, a galera tá comprando, tá dando certo e tal. E aí fomos indo, né? Foi indo. Receber essas mensagens deve ser a melhor coisa, né? Ou ver aí tua marca na rua. Não, e é muito engraçado isso, porque, por exemplo, eu vendi às vezes pros amigos, o amigo do amigo e tal, mas parecia que tinha um sabor diferente, um negócio diferente de você ver dessa forma, sabe? Um cara que não conhece. Né? O cara, ele foi numa loja ali, tinha uma camisa que chamou a atenção dele, ele comprou. E você começar a ter Uhum. frequência, recorrência disso, né? Pô, o cara voltou para buscar porque ele gostou da marca. Não é que ele é meu amigo, que ele gosta de mim, ele Que gostou você da marca. obrigou ele. Exatamente. Porque tem muito isso no começo, Sim, né? sim, Tipo, tá comprando porque é do amigo, porque é do irmão e tal. Mas se ele compra de novo, talvez porque realmente ele tenha gostado, né? Mas... E aí eu comecei a vender também em outras lojas, né? Comecei a viajar para vender em outras lojas. Rodava mais aqui perto, né? Aqui na região. Como eu disse, fiz o meu catálogo e tal. Só que apesar de, né, hoje me considerar um vendedor, na época não era tanto, né? Não era, sabe, não me sentia tão confortável, né? O negócio é, uma coisa é você vender para um amigo, que você tem intimidade e tal. Outra coisa é você chegar num lugar que ninguém te conhece, a tua marca muito menos, e você querer que ela represente a sua marca, né? E foi, sem sombra de dúvida, uma grande dificuldade que eu tive nesse processo, porque muita vergonha, né? Apesar de estar Até hoje ele é timidão, hein? exatamente. Até hoje. Apesar de estar sempre, né, tentando, Sim. empreendendo, extremamente tímido, sempre fui um cara muito na minha, né? Tanto que eu sempre brinco com a equipe lá na Salt, né, que é a necessidade que faz o vendedor. Na maioria das vezes ele não nasce, ele é a opção. É a opção que tem, você vai. E no meu caso foi bem isso, sabe? Você quer ter a marca, você quer ser conhecido, você quer que a galera vista, você tem que aprender a vender. Não adianta você fazer a melhor camisa do mundo se não tem quem distribua, quem fale dela. Chegava nos aniversários, às vezes, que tava todo mundo reunido assim. Aí meus irmãos que tinham que começar a falar, né, da marca pros outros, né? E eu ficava morrendo de vergonha, levantava, falei, não, deixa eles falar, aí eu vou falar. Vendo vocês, boa sorte. Exatamente, era bem isso. Mas uma hora a ficha cai, né? Sim, sim. Pô, não tem outro jeito, né? E foi numa dessas viagens, cara. Foi numa dessas viagens que você chega... Tudo bem, já não era moleque mais, já tinha, sei lá, já tinha uns 26, 27. Mas é aquele negócio, né? Não tem hora pra isso, né? Não tem hora pra você, de repente, entender que talvez seja o caminho a esse a seguir, começar a estudar, porque venda é treinável, né? Sim. Você aprende a vender, você não nasce... Você pode nascer vendedor, mas tem gente que vende hoje que não nasceu assim. Mas o teu desafio foi em dobro, porque além de você tentar vender uma marca, tá tentando introduzir a tua marca, né? Ou seja, além de você ser tua própria empresa, porque imagino que naquela época ainda estava sozinho fazendo financeiro, era só você, tua mãe e a estrada. Tudo. Então o desafio é muito maior quando é assim, porque, sei lá, por exemplo, você é representante de uma marca, né? Agora que você já sabe como trabalha as marcas grandes. Manda um representante e esse representante tenta levar a essência dessa marca e passar para você. Agora você tá tentando criar tudo do zero. Tudo. O desafio é maior, imagino. E eu até brinco às vezes que eu comecei pelo mais difícil, né?
Porque, pô, você vai criar uma marca hoje, você vai começar a fabricar camisetas, estampar tal, com um processo muito mais simples, né? Comecei já pela camisa, que é o mais difícil, né? De fazer, de produzir, enfim. Geralmente começa com uma peitinha, uma estampa aí. Exatamente. Já comecei, mas assim, seguindo aquela questão da intuição também, né? Teve a história, né? Do aniversário, pô, é camisa, cara. Eu vou começar a fabricar camiseta mais pra frente, mas eu quero ser conhecido por camisa. Pô, e teve alguém, assim, por exemplo, que sabia que você já desenhava e confeccionava tudo, que te falou uma personalizada 100% pra ele, assim, o cliente? Vixe, vários. E vários. Só que... E algumas até a gente conseguiu produzir, só que foi muito na época da minha mãe ainda. Né? Tipo, pô... Aí você conseguia manipular mais, né? Aí não é produção em série. Minha mãe mesmo que fabricava, então assim, o corte. Por exemplo, escolher a cor, o detalhe da linha, do botão e o bordado de cor X. Pô, eu acho que a gente teria que ter chamado a mãe dele, não ele, né? Eu acho. Ele pegou todo o protagonismo da artista, né? Nossa senhora. Como que chama ela? Lourdinha. Lourdinha. Lourdinha, a próxima convidada é você, viu? Esse aqui eu vou descartar, eu acho. Não, é muito melhor conversar com minha mãe do que comigo. Mas porque eu falo tanto que realmente, né? Desde o começo, né? Não, tem que dar mérito sempre às pessoas que Claro, começam a caminhar ixi. junto, cara. É a E melhor não- coisa é reconhecer isso. Não, e não tinha. Não ia ter nada de fácil se não fosse ela, não ia ter nem eu, né? É verdade. Ela que teve 9 meses aí também, né? Tadinha. Exatamente. Mas é porque realmente em todas essas etapas estava sempre junto, sempre apoiando. E algumas vezes até chegou a visitar cliente comigo e sozinha também. Porque eu não lembro. Algumas vezes que ou eu não podia ir, ou enfim, e já estava marcado com o cliente, ela ia, né, para fazer papel, enfim. E era, né, sempre nesse intuito de apostar vamos dizer, no sonho do filho dela, né? Porque ganhar dinheiro mesmo, não, né? Era Mas chegou a recuperar o investimento? Ou teve uma hora que você falou, não, agora que tá indo, eu vou... Na J. Gabriel, a gente não chegou num grande volume, né? Então, assim, o que eu produzi, né, mesmo no auge, na minha última, na produção mais alta, sempre pagava a conta, né? As contas conseguia fechar sem problema nenhum. Nessas últimas coleções, já com a Salt, sempre foi muito, muito tranquilo, porque não chegou nesse ponto de uma marca grande que, produzir 3.000 peças, 2.500, não. A gente sempre foi, digamos que, tentando dar alguns passos mais ousados, só que mantendo um outro pé no chão também, para não... Pra não falir de entrada, né? Porque acontece, né? Infelizmente, isso pode acontecer, principalmente nesses casos, né? Por exemplo, eu chegava no cliente para tirar um pedido, tinha 15 modelos de camisa, né? Aí o cliente escolhia esse modelo no M, esse no G. Aí eu vinha uma no P, uma no GG. Só que aí eu precisaria fechar, por exemplo, eu já tinha mandado produzir as camisas, né? Eu já tinha mandado produzir 15 unidades dos 15 modelos. Se eu não conseguisse vender, fechar essas grades, ia ficar 10 de uma, ia virar coleção, e aí você já começa a ter dificuldade. Então você tinha que realmente sempre ter esse controle, né? Porque marca é muito isso, né? Hoje, tanto que tem muito... A própria reserva, né? Tem um programa bem legal de marca para quem tem ideia, e aí ela ajuda, né? Ela estimula por conta disso. Isso aí para o amigo que já teve marca, eu já troquei ideia, isso sempre foi a maior dificuldade, né? As quantidades, os volumes, você sempre acaba esbarrando nisso. E às vezes um negócio que pode ter muito potencial acaba ficando por ali. Mas você inducia a lojista comprar a grade completa para não... Nessa época ainda não. Você deixava ele Porque você livre. não tinha aquela força, digamos assim. Falou, você tem que comprar.
É, né? Você tá tentando, né? É. Você tá tentando entrar, tá fazendo de tudo, então você não tinha essa força. Falou, ó, é a grade fechada. O cliente olha pra você e fala, então não quero. Pode levar. Então, tinha Ô, João, essa... e a J. Gabriel, tua marca, te representa assim no teu estilo, no dia a dia? Tipo, no teu. Seria. Como? É. Não, no teu dia a dia, por exemplo, ela te representa assim, como outras marcas? Com certeza. Com certeza. A própria... Sem puxar saco, né? Sem falar. Ah, mas não tem jeito, né? Porque a Salt mesmo, né? Começou a mudar muita coisa, né? Eu sempre gostei muito dessa mescla entre casual e streetwear, né? Só que eu consegui implantar ela na Salt, né? Porque J. Gabriel é Casual, 100%. casual, bem casual, né? Uma proposta bem diferente, né? Uma camisa, né? Camiseta mais básica, lógico. Eu já teve as camisetas estampadas também, com algumas tiradas, enfim. Mas é uma marca mais casual. E até legal falar também dessa parte das estampas, que vai de encontro com o que você me perguntou. Porque acabou ficando mais conhecido pelas camisas, né? Mas eu comecei a produzir camiseta também. E as estampas era justamente... Minimalista, assim também? Não, pelo contrário. Nas estampas, eu falava um pouco do que eu pensava sobre determinado assunto, eu colocava nas estampas, né? Ah, tinha frases, as coisas. Frases. Por exemplo, lembra de alguma? Lembro que foi dessas últimas, e ficou mais conhecida porque era legal com a reação das pessoas na hora que você falava, né? Porque eu tinha o costume de fazer elas em inglês. E aí, às vezes, a pessoa não entendia, né? Quem não fala, não entendia e perguntava o que estava escrito, né? E tem a que eu sempre falo da tartaruga, né? Que era uma tartaruga aqui na frente. Tartarugas vivem 100 anos. E aí, nas costas, uma tartaruga grande, porque cada uma cuida da sua própria vida. Né? E você dando... Cada um cuidar da sua vida, Sim. todo mundo vive feliz e você vai viver mais tempo. Então, assim, sempre teve essas tiradas, digamos assim, tudo criado na minha cabeça, né? Então, assim, coisas que eu vivia no meu dia a dia, eu tentava falar através das estampas. Né? Legal, isso aí. Isso aí também, arte, às vezes, se expressa em diferentes formas, né? Inspiração, às vezes, chega horas que a gente não tá esperando, chega uma ideia, e se você não plasma em alguma coisa, foge da... E era sempre assim, né? Ficava com o celular direto, vinha alguma ideia lá, escrevia, anotava, porque era desse jeito. E as mais legais, né? Porque assim, o termômetro sempre vai ser público, né? Vendeu bem, a galera gostou. Não vendeu, porque... Ô, João, e como que você definiria teu estilo hoje, então, entre... Você vende casual e streetwear. Você se define também com esse estilo? Eu gosto muito dos dois. Eu falo que eu gosto de roupa. Geral. Gosto de roupa. Ao mesmo tempo que eu tô de camisa aqui com botão no colarinho, eu gosto muito do oversize, mais solta também. Enfim, amo a Vans, amo a King Joe. Então, assim, o meu estilo é no meio dos dois. Cara, e deixa eu fazer uma pergunta. Outro dia eu tava curioso também. A gente sabe, né, os desafios. Imagino que foram rodando algumas marcas, entraram e saíram. Mas chegar a uma marca reconhecida internacionalmente e nacionalmente como a Vans, né? E outras que você vende lá também, que a gente vai tocar o assunto. Mas é grande peso, né? Com certeza. É grande responsabilidade também tentar representar. E isso a gente tava até pegando esse histórico, né? Agora que a gente tá com a Vans Week. A Salt a gente inaugurou em dezembro de 2019. A partir de janeiro de 2020, a gente já começou o contato com a Vans, para representar a marca, enfim. Porque naquela época a gente já achava que tinha muito a ver, né? A Vans, uma marca
gigantesca, mundial e que não tinha em Batatais, né? Você conta em Ribeirão, você pode comprar pela internet, mas não tinha representante em Batatais. E por ter esse, né, não só gostar da marca, mas principalmente apostar no potencial que ela teria, a gente começou esses contatos desde sempre, né? Desde que abriu a Salt, a gente já começou. E eles vêm direto de São Paulo ou são de Ribeirão? Na verdade, o escritório que atende a gente é em Indaiatuba, mas a Vans faz parte do Grupo Arezo. Então, os produtos, tem alguma parte dos produtos que são produzidos no Brasil e outras que são importadas, eles vêm de fora. Gringas. Isso. E então, foi uma sequência ali bem grande de contatos, né? Mensagem, e-mail, enfim, para conseguir pelo menos uma resposta, né? Que a gente tinha interesse na marca, enfim. Até porque o CNPJ da Salt foi o mesmo da sua praia, então assim, a gente já tinha tempo de mercado, afinal o Ricardo já estava com a loja desde 2015. Então, por esse lado, né, daria certo. Só que obviamente não, mas a gente não conseguia nem retorno, sabe? Não conseguia nem resposta, mandava no Instagram O da... visto. Não, nem visto não dava. Não tinha. Não Nem tinha. visto não aparecia. Porque você não vai conseguir um contato desse mandando um e-mail para a Vans, né? Você não vai entrar no Instagram da Vans, mandar uma mensagem, não vai. Né? Infelizmente, não é desse jeito. Você tem que, através de contato, conseguir o nome do representante e achar. E fomos, durante 2 anos tentando, até que na visita de um representante aqui da Approve, né, que ele veio para atender, para vender a Approve, eu comentei com ele. E aí fazia tempo que a gente tentava avanço e tal. E aí ele falou, sério? Eu falei, sério, ué, se quiser eu te passo contato, eu sei quem é. Eu falei, você tá brincando. Eu falei, não, eu sei quem é o cara, pô, eu te passo aí. E me passou o contato. Mandei mensagem para ele. Né? Não foi de imediato, obviamente, demorou um tempo tal para responder. Acho que foi coisa de uma semana, mais ou menos. Mandei, aí ele falou, ó, manda as informações, os dados da empresa tal, e as fotos da loja que eu vou precisar. Eu mandei, e aí mais um tempo. E aí, mais ou menos após esse primeiro contato, dentro de um mês, ele retornou, né? Que o cadastro na Vans havia sido aprovado, que agora era partir para a parte boa, né? Que era fazer pedido e aguardar. Aí eu lembro que no dia eu fiquei super feliz, eu tava sozinho na loja, o Ricardo tinha saído, o Kiko acho que tava almoçando. Fiquei super feliz, mas não falei pra ninguém, só pro Ricardo, obviamente, que é meu sócio, né? Mas a gente não contou pra ninguém, nem pra família, né? Nem pro Kiko, nem pra Michelle, que na época tava com a gente. Porque desde o começo eu entendia que tamanho que era isso, né? Porque é uma marca mundial, né? É uma marca extremamente conhecida e que tem um público muito... Geral, né? Abraça tudo, cara. Exatamente. Né? Um pouco fiel, digamos assim. Então você é daquele tipo de pessoas que não comemora até dar certo. Não. Tem que ser até... É, fica quietinho. Eu vejo que você é. É até uma parte legal de comentar depois, não sei se a gente vai dar sequência nesse assunto, mas é até legal eu comentar quando chegou a primeira remessa de Vans lá na Salt, porque enquanto a caixa não tava lá, Não a gente não acreditava. falou pra ninguém, entendeu? Ele ficou quieto. E aí no dia que chegou, eu lembro certinho, foi num sábado. Não, vamos precisar voltar. Vou precisar voltar. Vamos rebobinar aí. Porque a gente deu com o cadastro aprovado e tal, agora vai fazer o pedido. Só que é uma marca gigantesca, né? É uma marca que trabalha com programação, né? A gente vai fazer o pedido agora, imaginando que fosse em julho, vai entregar em julho do ano que vem. 1 ano depois. E, cara, não brinca não. Não brinca não. Como é que um cadastro aprovado na Avança me fala isso e eu vou ter que esperar 1 ano para receber produto? Cara, é a política da marca, é dessa forma que a gente trabalha, é sempre com 1 ano de antecedência, não tem jeito e tal.
Mas, ó, a solução que eu tenho para você é você começar a fazer uma pronta entrega. Não vai ter, talvez, os itens que você está esperando comprar, mas você já vai ter vans na tua loja. Eu falei, não, vamos partir para isso, então. Vamos dar uma olhada lá, a gente dá uma selecionada e vamos partir para isso. E aí, de fato, né? Por exemplo, na época, isso foi... A gente já tá com a Vans faz 3 anos, né? Os Ultra Range já estavam, né, já estavam em alta, já estava começando a aparecer, o X, o Rapid Weld, enfim. E aí a gente, obviamente, queria eles. E, obviamente, não tinha, né? Porque já tinha esgotado tudo, já tinha sido para coleção, aí a gente ia escolher a pronta entrega. O Old School preto clássico não tinha. O Authentic preto não vende tinha. sozinho. Não tinha. Esses tênis não tinha, né? Só que, por exemplo, consegui um Old School do azul, né? Que era um modelo legal. O Authentic num azul um pouco... Um azul mais clarinho, que não era um tradicional que vendia mais fácil, mas que tinha. E nós fizemos lá um pedido de pronta entrega num volume menor. E aí, mesmo sendo pronta entrega, né, o produto tá disponível, ainda dá um tempo para poder faturar e entregar. Aí, beleza, finalizou o pedido, falou, ó, deu certo? Deu certo. Agora é esperar chegar. E aí, nisso, a gente mantendo esse sigilo, né? Que era uma marca nova, uma marca forte. E acredito muito nessas coisas de energia, sabe? Parece que a coisa... Você começa a falar mais sobre o assunto, enfim. E foi engraçado que na semana que ia chegar, eu não sabia até então, não sabia que dia que ia chegar. O pedido estava colocado, pode ser 1 mês ou 2, ele vai chegar em uma hora. Mas depende da logística deles. Isso tá numa agonia que você não tem ideia. Ó, e não brinca com ansioso, não. Não, tá louco. Aí, beleza. Aí a gente foi na semana... Não sei por quê, eu acho que por conta do João Rock. Eu acho que tinha o João Rock na semana. E aí as lojas que trabalham com Vans falam muito sobre a Vans, né? Afinal, é uma marca realmente querida, enfim. E nós, na loja, não sei por que, começamos o Kiko, a Michelle, puxando esses assuntos, né? De Vans, que gostam muito da marca, que tava vendo os modelos, que não sei o quê. A gente tinha ido na semana tomar uma cerveja, nós 3... E a Ava com o Kiko, o Felipe também. E aí tocou um assunto de Vans, estavam falando, sabe? Mas Parecia que tava... E eu quieto. Falei, não, eu não... Mesmo tomando cerveja ali, eu consegui me controlar, né? E esses episódios foram todos na semana, que ia faturar, e eu, como eu disse, sem saber. Aí, beleza, chegou num sábado lá. Parou uma Fiorino, 2 caixas, sem identificação nenhuma, nota fiscal numa cor num marrom. Eu falei, eu acho que é. Aí nisso, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Realmente eu comecei a tremer. Eu falei, cara, deu certo mesmo. A gente vai começar a vender Vans aqui na Salt. Aí você fica até meio emocionado, essa que é a verdade, porque sempre fui fã da marca também. Sei a dificuldade que é se trabalhar com ela, sempre fui fã da marca. Aí eu cheguei até a ficar meio emocionado. A hora que eu peguei a nota e vi que era. Aí a Michelle falou, o que foi? O que chegou aí? O que chegou aí? Eu falei, não, calma. Aí o Kiko já encostou também. Falou, o que é isso? Por que você tá desse jeito e tal? Aí, beleza. Assinou a nota, o entregador foi embora. Aí, ó, o Ricardo não tá aqui hoje. Ele ia fazer, já tinha formado em Direito, ia fazer uma prova em São Paulo, então ele não tava na loja esse dia. Aí falou, ó, a gente já tinha fechado com uma marca fazia um tempo, só que não quis contar para vocês enquanto não tivesse aqui, porque é uma marca de expressão, uma marca grande, de nome, e que eu tenho certeza que vai dar muito certo a Salt, que é a Vans. Aí nisso os dois começaram a gritar, né? O Kiko e a Michelle, e eu entrei no meio, com a loja aberta e tudo. Aí a gente se abraçou e tal, ficamos comemorando, porque eu vejo desse jeito, é uma conquista, é uma conquista, enfim. E aí a gente
comemorou lá, deu risada, só que já levou as caixas pro provador, né? Porque queria fazer um lançamento, né, pô? Entendi. Agora, eu só vou fazer um parênteses aqui. Como às vezes a gente só vê, sei lá, chega, entra, sai de uma loja, entra uma empresa e não vê as batalhas ou os bastidores. Por isso que é super legal, às vezes, compartilhar esse tipo de história, porque talvez para alguém não represente muita coisa, mas para quem tá de trás batalhando, assim, no dia a dia, procurando, sei lá, soluções e melhorar a qualidade, a experiência do usuário, talvez não percebe todas as histórias. Então, por isso é muito legal conhecer aqui que isso são conquistas para quem tá trabalhando aí no ramo, mano. Não, com certeza, isso aí sem sombra de dúvida, porque é bem isso mesmo, né? Às vezes, por exemplo, né, nós estamos na Vans Week, né? Acho que chegou um anúncio, né, Pedro, pra gente. Chegou, só. Pedro. Chegou. Exclusivo, hein? Exclusivo. A gente aprendeu até o diálogo completo já. Já tá memorizado, já. Mas a gente faz essa ideia da Salt. Tá sempre falando do nome de marca, principalmente no caso da Vans, organizar a Vans Week, porque é para tentar passar um pouco disso também, né? Uhum. Obviamente, a gente, tendo espaço pra gente trocar ideia para contar isso, obviamente é legal. Mas no dia a dia, a nossa forma de tentar falar sobre isso é desse jeito, né? Você batendo no nome da marca, enfim, de se sentir orgulhoso que você trabalha com ela, enfim. Ô, João, e agora, pra quem não conhece a Salt, né? Vocês não vendem só Vans, né, pessoal? Exatamente. Vamos lá. Exatamente. Pode falar, enumerar as marcas que tem na Salt. Vamos lá. Vans, King Joe, que hoje é a principal, né? Apesar da Vans, falei muito sobre ela, mas a marca que a gente mais vende na Salt hoje é a King Joe, que é a segunda marca de moda masculina mais vendida no Brasil, está num momento excelente, baita produto, sensacional. KJ Black, que é uma linha premium da King Joe, né, que é um produto mais diferenciado, eles trabalham muito com tecidos diferentes, né, uma gola média, uma pegada mais elegante, uma calça alfaiataria. Veja, né, que é mais uma... Que era Vert, né? Vert? Isso. Antiga Vert. Exatamente, antiga Vert. Veja, reserva. Né, Pesado esse também. Nos calçados, né? Reserva Gol, que a gente trabalha com a reserva nos calçados. Eu peguei um tênis lá, os meninos vão comigo aí. Com o meu... meu bote. Que é o... Foca aqui, ó. Olha o tamanho de... Não, esse ainda é 43. Esse é 43 aqui. Tá apertado. Do Pateta. Pateta. Reserva. Reserva nos calçados. Código Zero, que é uma marca nacional também, um produto muito bom, que tem um custo-benefício bem legal. Kailand, que é uma nacional também, que mescla muito entre eles até denominam como uma casual street, né? Que é uma marca que tem origens no streetwear, mas que está migrando um pouco para o casual. Uma pegada de estampa nas costas, um tecido diferenciado. E Ous, né? Marca nacional de tênis para skate, mas ele tem a linha Fibo também, que é uma linha para o dia a dia, que é uma marca bem legal também. A J. Gabriel, em breve, né, vai voltar como Ave Fênix. Do portfólio da Salt. O que mais? Nike, New Balance. Nike a gente parou. Parou? Nike a gente não trabalha mais. Mas precisa falar muito da Nike, né? E não tivemos nenhum problema, pelo contrário, mas tem algumas horas que a gente tem que fazer algumas escolhas, né? Você aposta mais em uma e outra. E a Nike, apesar de ser uma referência mais gigantesca, é uma que a gente não tem exclusividade, né? Tem outras lojas que vendem, verdade, então verdade. A gente foi por outro lado. Mas eu acho que são essas. Approve, né? Bal, Approve, exatamente. A Bal, Approve, mais essa pegada do streetwear, bem streetwear, né? A Bal e a Approve. Bicho, os lançamentos
Oversize da Proof, cara, sensacionais. Aqueles collab com a NBA, muito top. Não, demais, né? E eles têm uma... Vai do básico, né? Apesar de... Né, é um básico já na pegada streetwear, né? Uma camiseta um pouco mais solta, enfim. Mas o forte tanto da Bal como da Proof, com certeza, é essa... Mas todas as marcas que hoje você vende passaram por esse processo de representante, de aquela espera, aquela expectativa. Todos passaram? Não. Ou alguns foram mais fáceis assim de... Teve os mais fáceis. Por exemplo, vou falar aí dos mais difíceis. Número 1, Avance, sem sombra de dúvida. A Veja foi bem complicado também, né? Não chega a passar Avance por causa de tempo, mas foi bem difícil. E francesa? É. Francesa, né? A Veja é francesa. Tem uma ligação muito forte com o Brasil, porque é produzido aqui, tem muita matéria-prima no Brasil, então a ligação é muito forte, inclusive alguns modelos com nomes de capitais, por exemplo, Recife, mas ela é francesa. É uma marca francesa. E inclusive, eles inauguraram a primeira loja aqui no Brasil no mês passado. A primeira loja da Veja no Brasil, lá em São Paulo. São Paulo, lá. Oscar Freire. Oh. Já. Pequena loja, deve ser. No shopping Iguatemi, será? Não. Não, de rua. Na rua? Na rua. É porque tem shopping lá também, não tem? Tem. Mas essa história também era legal, né? Mas não era por conta do detergente, nem dos produtos de limpeza, né? Não. Nem da revista. A Verde, quando chegou no Brasil... Na verdade, a Veja, né? A Veja, quando chegou no Brasil, não conseguiu a licença para usar o nome, né? E ela já era uma marca mundial, né? E era a Veja no Brasil todo, sempre foi, enfim. Só que eles queriam entrar no Brasil por conta dessa ligação mais forte, enfim. Então acabaram usando o nome Verte, que é verde em francês, e que, querendo ou não, tem muita relação com esse conceito de sustentabilidade que a marca carrega, né? Então acabaram entrando no Brasil como Verte. E acabou que todo mundo se acostumou com esse nome, né? Todo mundo se acostumou com o nome Verte. E por aqui ter a questão da revista e do produto de limpeza, o pessoal não, Verte é muito mais legal, tal. Só que até para questão de produção, de marketing, de tudo, eles estavam com duas marcas, né? E estavam sempre tentando voltar ao nome original, que é Veja, para ficar Veja no mundo inteiro. E aí, em 2023, eles conseguiram essa licença, e aí fizeram todo o rebranding para ficar Veja. E assim, pra gente, por exemplo, lá na Salt, a gente ficar o dia todo, a gente já acostumou. Mas é óbvio que pro consumidor alguns ainda é estranho. Mas, sinceramente... Mas continua chegando gente pedindo, tem da Verte? Tem? Acontece. Tem jeito. Um ou outro, às vezes, acontece. Só que, pelo menos no nosso caso ali, não é um impeditivo. Porque se o cara chega buscando Verte e ele acha que seja Veja... O que será que tá querendo? Eu quero saber vender. Ele acaba levando um Veja, né? Não temos Verde, mas temos Veja aqui, bem parecido. Exatamente. Era bom trazer o Kiko aqui também pra contar umas histórias lá da loja. O DJ Kieko o menino do som. Faz tempo, velho. DJ Kieko da Salt, a gente inaugurou em dezembro de 2019. O Kiko começou em fevereiro, cara. Fevereiro de 2020. Né? Aí tem muita gente que vincula ele também direto com ele. Ele teve um tempo que saiu também, né? Teve. Ele entrou em fevereiro de 2020. Aí deu 2 anos e um pouquinho mais, 2 anos e alguns meses. E o que tem o jeitão dele, né? Então, assim, aquela personalidade dele. Então, desde o começo tá junto, né? Uma energia caótica boa. Um abraço pro meu amigo aqui. E aí faz essa relação, né? Não tem jeito. E graças a Deus sempre a gente se deu muito bem, né? Teve, lógico, os problemas, como sempre tem. Na época,
nós enfrentamos pandemia, né? Ixi, eu vi. Pandemia, tudo junto lá. Ele tinha acabado de entrar, né? Tipo, ele tinha acabado de entrar em fevereiro e março veio a pandemia. Eu entrava direto nas lives da Salt também. É, exatamente. A gente começou mudou e não... Depois a gente volta no começo da Salt também. Cara, guerreiro, hein? Você aguenta segurar um aluguel, segurar os funcionários. Foi... Pra nós, assim... na época, né? Estranho, né? Não tinha vivido nada nem parecido, né? O Ricardo, acho que foi o que mais, digamos que sentiu, porque ele já tinha experiência, né? De loja, né? Já tinha vivido a experiência de loja pré. E a gente faz toda, né, o investimento, a energia, né, para correr atrás, para reformar, para mudar, enfim. E com 3 meses de tudo isso, estoura uma pandemia, lockdown, enfim. E aí tem que se virar, né? A gente aprendeu a se virar, live, condicionais, aprendemos a trabalhar no digital. Isso foi acho que a pandemia não teve nada de bom, mas a gente acabou forçando a gente aprender a trabalhar no digital, né? Principalmente eu, por exemplo, que não tinha experiência nenhuma de comércio, de loja, de roupa, enfim. Aí essa foi as boas-vindas para o mundo do empreendedorismo. As boas-vindas, né? Que a gente já aprendeu a trabalhar nesse jeito novo, digamos assim, porque ia acontecer nessa mudança para o digital, enfim, essa aceleração, mas eu acho que a pandemia, ela forçou a barra. Exatamente, ela forçou. E não é fácil, né? Não foi de jeito nenhum, tanto que foi muito tempo, né? Foi muito tempo, em loja fechada. Teve alguns dias, né, de abrir um período, fecha o outro. Então, assim, teve muita barra que a gente... Mas aí vocês pensaram também em parar? Nessa época você falou, cara, eu cansei, isso aqui já... Eu acho que em nenhum momento isso foi nem cogitado, Nico, porque a gente já sabia o que queria, né? O que ia passar. A gente tinha consciência do que tinha sido feito, né? Do que tinha sido feito para esse projeto rodar. Então, pelo menos na minha cabeça, não. Que bom nem que passou. sempre manteve essa mentalidade. Porque, cara, muitos das pessoas que falam aqui, que tem comércio ou algum empreendimento, a pandemia é um fator que quase determinante para muitos, divisor de águas de antes e depois. Pessoas que ou desistiram e retomaram depois que voltou, ou desistiram para nem voltar. Então, isso aí, a pandemia veio para trazer muitos ensinamentos também pra gente. Fala ensinamentos ou ensinamento? É. Acho que tava falando errado. Tô aprendendo português ainda, pessoal. Ao vivo. Por isso que eu acho que quem mais sentiu do Gabriel, do Ricardo e eu foi o Ricardo, né? Por já ter essa experiência no pré, né? Já sabia como trabalhar e de repente tudo isso não... E a sociedade hoje em dia como tá? Nós começamos em 3, né? O Ricardo já tinha sua praia, aí veio o convite para eu trabalhar com ele na sua praia, né? Na verdade, o primeiro convite que o Ricardo me fez foi para continuar, afinal ele queria se dedicar à advocacia, a estudos, enfim. E eu até já tinha aceitado, né? Mas assim, sem mudanças muito radicais, né? Simplesmente começar a trabalhar com ele, enfim. E aí, nessa semana, acho que foi isso, cara. Depois, não, eu acho que foi isso mesmo. Na semana que eu tinha começado, o Gabriel tinha procurado ele, eles são amigos de infância, de muito tempo, trocando uma ideia a respeito disso. Pô, parece que você tá mais focado em outra coisa e tal. Vamos fazer alguma coisa lá na loja, tem potencial, enfim. E aí o Ricardo me procurou, porque até então eu sabia quem era o Gabriel, mas a gente não tinha tanto contato. Cara, ó, a gente já começou uma parceria aqui, mas o Maluf apareceu e tá disposto a entrar com a gente desde que você esteja de acordo. Eu falei, não, vamos embora, vamos nós 3. Só que aí o Gabriel já veio com uma outra mentalidade, né? A gente ia continuar a sua praia. O Gabriel já veio para
revolucionar, digamos assim. Falou, não, é para mudar completamente. Para mudar conceito, para mudar marca, para mudar nome, para mudar tudo. E aí nós tivemos umas 2, 3 reuniões, conversamos bastante sobre isso, sobre investimento, tempo, porque isso já era no segundo semestre de 2019, até que todos chegaram no acordo que realmente a gente ia partir para esse lado. Mudar totalmente, reformar a loja, mudar o conceito, ir atrás de marca nova, enfim. E aí fomos. Bom, é isso, é isso. Fizemos um projeto, fomos atrás de arquiteto, projeto, mudança, vestiário muda de lugar, marca muda de lugar, fizemos uma liquidação das peças da sua praia para girar. E correndo, móveis, isso, aquilo, correr atrás de marca, porque é como se fosse uma loja nova, né? É de fato uma loja nova, mudar nome, enfim, a reforma, e fomos correndo atrás bastante e fazendo acontecer, até que no começo de dezembro a coisa começou a tomar forma e a gente marcou a inauguração, né? Mudamos tudo, fomos... Mas tinha outro nome antes de ser Sua Salt? praia, Sua praia. Ah, sua praia. tá. E Backstage era uma marca Do Gabriel do e do Gabriel. Gustavo. Ah, Isso. tá. E aí, depois que o Gabriel começou na Salt, eles criaram backstage, fizeram as estampas, ficaram bem legais, inclusive, e vendiam na Salt. Eu me lembro, Samuel. Eu tenho uma dessas aí também. Eu tenho também, até hoje. As camisetas eram bem legais. Bem nessa pegada Approve, Ball, Streetwear. A cara do Gustavo, né? Aham. A cara do Gustavo. Mas aí, né, reformamos tudo, deu início a Salt, a história da Salt, dia 21 de dezembro de 2019. Completamos bem a pandemia, toda essa parte, live, loja fechada, contrata pessoas, em um mês você precisa dispensar por conta da pandemia, enfim. O Kiko veio nessa leva, inclusive, só que foi o único que acabou ficando, né? Acabou Sobrevivendo. Né? sobrevivendo. Querendo ou não, né? As lojas aqui tem muita rotatividade. É. E às vezes acaba também sendo uma dificuldade, porque cada vendedor carrega a imagem da loja, sai, e às vezes continua tendo pedido, gente que se certeza. acostuma com o vendedor, né? Tem Vixe, isso. Demais. E aí, completamos um ano, os três, né? Completamos um ano, obviamente com divergências de pensamento, mas tentando ali conduzir. Até que do primeiro para o segundo ano, o Gabriel resolveu sair, né? Numa reunião nossa lá, acabou optando por isso. Entramos num acordo sobre valores, enfim. Deu tudo certo, continuou, fica ali porque tá rompendo um laço, né? Então, assim, um laço do dia a dia, enfim. E não era o que a gente tinha projetado, né? Quando a gente, no projeto da Salt, não tinha pandemia, né? Não estava planejado, né? Tanto que um dos motivos de algumas, digamos que, divergências foi porque a gente passou a viver junto o tempo inteiro, né? Tava 100 pessoas locais, a gente ficava na loja no dia a dia, enfim, fazer live, fazer tudo. E no projeto inicial não seria dessa forma, né? Tanto que o Gabriel tinha um pub, o Ricardo ia continuar estudando, enfim. Então, não foi como a gente planejou. E isso provavelmente deve ter acarretado nessa saída, né? Nessa opção por saída dele. E isso é pra tudo, né? Porque até casais, né? Que passaram a não conviver muito e na pandemia estavam 24 horas juntos, deu aquela Com certeza. divergência aí. Porque Tchau. muda, né? É completamente diferente, enfim. Mas aí, né? O Gabriel saiu, continuou o Ricardo e eu. E vamos tocando. Passou a pandemia, né? A coisa foi normalizando. Até que num belo dia, o Ricardo me chamou para tomar um café no posto. E me contou, né, sobre o projeto de
vida dele, a questão de focar no estudo, enfim. E que se eu tinha interesse em assumir e administrar sozinho, porque ele tinha interesse em sair. Eu sempre tive muito respeito, não só pelo Gabriel e pelo Ricardo, mas a história do Ricardo estava muito vinculada naquele lugar, independente de ter virado sua praia e virou Salt. Mas era muito forte a presença dele ali. E se fosse para alguém ficar sozinho de nós três, seria o Ricardo, né? Porque ele já tá ali, porque ele já conhece de loja, enfim. E me pegou muito de surpresa, né? Isso aí me pegou muito de surpresa, porque eu não esperava de jeito nenhum. Tanto que assim, a gente já vinha conversando. Não, foi totalmente inesperado. Ele tava com isso na cabeça dele, trocou ideia com a família, tanto que isso ele dividiu comigo, né? Trocou ideia com a família e tal. E pegou completamente de surpresa. Não esperava isso de jeito nenhum. Como eu falei, se fosse para ter essa conversa, seria o contrário. Eu chegar para ele. Aí eu expliquei, né? Cara, não tava na minha cabeça isso de jeito nenhum. Mas deixa eu pensar aqui, falar com minha família também, porque, mais uma vez, a questão do risco, né? O Ricardo tinha uma porcentagem maior, enfim. Comprar essa parte, né? Não é dado, né? Então, assim, uma série de coisas. Aí você passa a administrar tudo Tudo sozinho. sozinho. Parte administrativa ele faz a financeira, mas essa parte comercial. Aí vai passar a fazer tudo, né? Então, assim, não é uma decisão que você toma. Só que, óbvio, o interesse tinha, né? Tanto que nessa primeira conversa eu já falei para ele, cara, interesse tem, eu só preciso viabilizar isso, porque tá me pegando de surpresa, totalmente. E eu acho que essa relação de respeito, né? A gente sempre trocou muita ideia sobre vida, o Ricardo e eu principalmente, né? De pensamento igual, sabe? Você respeitar as pessoas, que né? Independente de qualquer coisa, o respeito, não tratar ninguém, enfim. A gente conversava muito sobre isso, né? E eu acho que acabou criando um vínculo muito forte, né? Ele me viu trabalhando, ele me viu no dia a dia, ele me viu o tanto eu dedicava para o negócio, né? Uma das coisas que eu tenho certeza que pesou foi isso, né? Pô, eu sempre tive o costume de chegar cedo, né? E assim, chegava pro Gabriel, pro Ricardo, cara, vocês se importam se eu chegar aqui, a loja vai abrir às 9, se eu chegar aqui às 8, começar a organizar alguma coisa aqui? Não, lógico que não, pode ficar à vontade, mas pra quê? Não, cara, eu gosto e tal. Começou a perceber certas coisas que eu acho que acabou pesando, né? Porque talvez realmente, tanto que acabou dando certo, mas eu fui não de forma intencional, mas fui Ganhando esse espaço. por atitudes, não falando, né? Não por palavras. Não intencional também, eu não estava fazendo isso para querer ir ganhando. Não foi isso. Mas eu acho que foi isso que foi dando a entender, né? E junto o sonho dele era outro, eu acho que teve Uhum. essa deu certo. Sim, No essa final das conexão. contas deu certo. E aí a gente partiu para esse lado, sentamos, conversando, foi tudo muito bem combinado. Como eu disse, esse respeito que a gente tinha um pelo outro fez total diferença nesse momento, porque você está negociando, né? Cara, e outra coisa, quando a gente faz business, negócio com amigos, sociedades principalmente, amigos, família, tem que ter muita. Saber controlar muitas emoções também, né? Demais, Porque tem muito negócio demais, familiar que termina brigado por essa mesma questão de não saber se comunicar, não ser transparente. certeza. Então, você falando isso aí também fica a dica para os empreendedores que estão em família, amigo, conhecido, sei lá. A transparência também com os números, a convivência. Isso aí faz totalmente a diferença na hora de alguém querer sair, se desprender. Como você falou, cada um tem seu plano de vida, respeitar cada um. Então, o que você fala também é um ponto super importante na hora de toma de decisões, né? Hoje em dia também a gente está montando uma equipe grande aqui
E com certeza cada um tem uma escolha de vida ou um sonho diferente, um desejo de, sei lá, por exemplo, eu falo pessoalmente, eu gostaria muito de morar em outro país. Eu já tô fora do meu país, mas eu gostaria de estar em outro também. E talvez, sei lá, o que hoje em dia é aqui, eu vou tentar ser transparente com eles, ó, surgiu essa oportunidade, quem quiser tocar o barco, e desse jeito, como você falou, com respeito, sendo transparente, não tem como dar errado. Exatamente, né? Esse é o ponto, né? Aproveitando esse gancho de falar isso com outras pessoas, né? É transparência, né? Tipo, tudo que é combinado, tudo é conversado, pô. Tanto que, assim, graças a Deus, né? Eu acho que o Salt tá lá hoje, muito graças ao Gabriel, muito graças ao Ricardo, e a minha parte, de todo mundo que participou. Mas sem Gabriel não teria nem Salt. Sem Ricardo não tinha sua praia. Então, assim, só que isso foi... A gente tem que ir trabalhando isso, né? Pô, é claro, ser transparente. Pô, tem que conversar, tem que conversar. Tem que sentar para falar de um assunto chato que extrapolou um orçamento disso. Tem que sentar e conversar. Tem que deixar isso tudo claro. Pô, tô pensando em alguma coisa aqui. Tô pensando em sair. Pô, deixa isso claro. Não queira fazer isso de forma cabeça quente. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não tem como. Estamos falando de pessoa, de emoções, de objetivo, de histórias de vida, dinheiro. Né? Dinheiro, então, principalmente. Às vezes, exatamente. Isso aí pega muito, né? Afinal, né? O negócio é pra sobre isso, né? Mas aí foi nessa reunião, a gente sentou, conversou e teve até voltando a falar um pouco do Kiko também, na época ele tava viajando, tava de férias, né? E aí a Michele, o Kiko, o Ricardo e eu, a equipe, né? Aí ele vai viajar, volta, a Michele, Juliana, ele e eu, né? Teve 2 mudanças, que inclusive é a equipe que a gente tá hoje. Mas... Um abraço aí pra equipe maravilhosa da Salt. Isso aí. Um abraço para o Kiko, pra Juliana e pra Michele. E de lá pra cá, nós estamos aí na luta, né? Correndo atrás, né? Se reinventando, precisa, né? Comércio independente, né? Local, a gente correndo atrás, fazendo as ações, como eu falei, da Vans Week. Ô, João, agora a gente tá encaminhando pro encerramento e eu queria que você faça um convite também para as pessoas que não conhecem a loja, conhecer lá. Deixe uma mensagem também para as pessoas que também quiserem conhecer a tua marca. Deixa também aquele spoilerzinho que você falou da JW, não sei se pode falar também. Pode. E bom, é isso. O espaço aberto, essa é a tua câmera aqui. Essa aqui. Essa aí. Bom, galera, fica aqui o meu convite para vocês conhecerem a Salt. O Coronel Joaquim Alves 315, fazer uma visita pra gente, conhecer. A gente, assim como é o slogan da Salt, a gente tenta trazer um conceito diferente em moda masculina, que é justamente essa união entre o casual e o streetwear, com marcas já consagradas no mercado, com aquele atendimento de primeiríssima. A nossa equipe está sempre pronta para atender você. E também deixar um pouquinho desse projeto da volta da J. Gabriel, que se Deus quiser, até o final do ano tem coleção nova e eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Final do ano quando? Final do ano quando? Dezembro, novembro? Dezembro. Bem no limite. Ah, é? Já vai estar pendurado ou vai ser surpresa até ele não chegar aí e você não vai falar nada? Vai ser surpresa. Ah, então tá. Vai ter sessão com o Pedrão da gente nova? Já garante aí a data, Pedrão. Deixar reservado já, né? Ô, João, muito obrigado por ter presenciado aqui, por prestigiar o nosso podcast. Eu que Com agradeço, com certeza vai ser inspiração para muitas pessoas. A gente tocou muitos insights, né, sobre empreender até... Olha, ele começou com 26 anos, mais ou menos já. Só que, às vezes, precisa da semente bem de antes. Com certeza. Então, fica a dica para todos que quiserem empreender também. Com certeza, o espaço vai estar aberto para trocar uma ideia com ele. Se você tem interesse em
abrir uma loja, empreender no mundo da moda. João é super aberto também para trocar ideias. Com certeza vai dar uns insights muito valiosos. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Tomara que seja mais uma história inspiradora para vocês, para o nosso público, a audiência do Know-How. E muito obrigado, Pedrão, aí, pela ajuda aqui. Valeu, João. Muito obrigado por mais um Know-How Podcast. Valeu.